Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 6, do versículo 1 até o 5 do Evangelho de São Lucas. E mais uma vez nos deparamos com esta situação do sábado, que para os mestres da lei e para os fariseus precisava ser praticado sem nenhuma falha, sem nenhum erro. Só que eles acabaram caindo no exagero. Em nenhum momento na lei de Deus, como eu sempre falo para vocês, Deus disse que no sábado o bem não poderia ser praticado. E os discípulos de Jesus estavam com fome. E eles vêm justamente com essa pergunta: acaso vós não sabeis? Ou melhor, eles vêm e dizem: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Na verdade, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: o que não é permitido fazer no sábado? O que não é permitido? Olha, a única coisa que não se pode fazer no sábado, diante da questão que os mestres da lei e os fariseus colocam a Jesus, é pecar. Sim, o sábado é um dia dedicado inteiramente a Deus, claro, né, meus irmãos? Isso na religião judaica. Para nós, católicos, isso não se aplica no catolicismo. Para nós, é justamente no domingo. Mas voltemos ao sábado. No sábado não se pode pegar trigo quando se está com fome. Não se pode cozinhar. Não se pode fazer o bem. Havia uma rigidez tão grande, porque, na verdade, eles tinham tanto medo de infligir essa lei do sábado, porque Deus, justamente no sábado, depois de ter criado todas as coisas, ele descansou. E Deus pediu que nesse dia fosse um dia de descanso dedicado a Deus. Eles estavam com tanto medo de não praticar essa lei, que eles começaram a colocar coisas que Deus não havia colocado. Mais uma vez eu digo, os discípulos estavam com fome, eles não podiam comer. Imagina, uma mulher, no dia de sábado, uma mulher judaica, não poderia cozinhar? Imagina, todo mundo vai ficar com fome nesse dia, ninguém vai comer nada, porque hoje é um dia dedicado inteiramente a Deus.
Isso não estava na lei. Isso é rigidez. E ali eles estavam diante de quem? Diante daquele que criou todas as coisas. Como vai dizer lá no prólogo do Evangelho de São João, no capítulo 1, tudo foi feito por ele e por ele nada foi feito. Então, Jesus, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele é Deus, então indica, significa que ele, como Criador, também ele criou todas as coisas. E ali eles estão diante do Senhor, mas embora eles não reconheçam a divindade de Jesus Cristo, estavam querendo tratar, conversar com Jesus como ele fosse uma pessoa qualquer. Sabe, o filho de Maria, como eles mesmos diziam, ou o filho do carpinteiro. Né? Quem é o filho do carpinteiro? Quem é o filho de Maria para estar fazendo uma coisa dessa, infringindo a lei do sábado, justamente fazendo esse trabalho de estarem lá comendo o trigo, tirando o trigo? Quem são eles? E Jesus dá uma resposta clássica, voltando lá no passado, mostrando o que aconteceu com Davi, que ele entrou na casa de Deus e pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, porque uma vez que Davi estava com muita fome, ele chegou lá e falou com o sacerdote disse: olha, nós só temos aqui esses pães que são consagrados, mas nós vamos dar para você, por vocês, que era Davi e os soldados, porque vocês estão com fome. Que entra, meus irmãos, mais uma vez aquilo que sempre nós sacerdotes estamos falando. Caridade está acima de qualquer coisa. Jesus, ele simplificou os mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Aqui eu quero falar para você que é mãe. Imagina, você está ali, você tem os seus compromissos, graças a Deus, né? Os seus compromissos com Deus, mas você tem os seus filhos também que vocês precisam cuidar. E aí chegou a hora de você rezar o seu terço, ou o seu rosário, ou fazer sua meditação da palavra de Deus. E porque naquele momento é o momento de você rezar, e o seu filho está lá chorando, precisando comer, você não vai dar o leite para a criança, você não vai dar de alimentar ao seu filho, porque agora é o horário de você rezar. Estão vendo o que é que implica essa rigidez desses mestres da lei e dos fariseus na prática? O que é que isso implica? Nós precisamos usar, né, do senso comum. E esse senso comum vai nos levar a um discernimento. E o discernimento é um dos frutos do Divino Espírito Santo. Então, diante do discernimento dos espíritos, a mãe ou você em qualquer situação, você vai discernir: olha, realmente agora é o momento de me dedicar inteiramente a Deus. Mas agora não vai dar porque meu filho está com fome. Mas agora não vai dar porque eu preciso cuidar do meu pai que está doente. Mas agora eu preciso, eu não vou poder fazer essa oração porque
eu tenho que ajudar aquela pessoa. E aí nós entramos justamente no terceiro mandamento da lei de Deus, que é guardar os domingos e festa. Realmente, meus irmãos, por preguiça, se uma pessoa no dia do Senhor, no domingo, ela não vai à missa por preguiça, isso aí infligiu gravemente. A pessoa caiu no pecado mortal. Ela não pode receber a Eucaristia enquanto não se confessar. Então ela precisa se confessar para receber a Eucaristia, porque ela não prestou culto a Deus como deveria ser prestado, porque hoje eu estou com preguiça, hoje eu não vou deixar para ir no próximo domingo. Mas se ela está cuidando de alguém, quantas vezes lá no confessionário, nós sacerdotes aliviamos a consciência e o coração daquelas pessoas que vêm dizer: padre, eu faltei à missa dominical, eu não fui, eu não... Aí se pergunta: mas por que que você não foi? Aí a pessoa diz: porque eu tenho uma mãe doente em cima da cama e eu não pude ir. E ela estava precisando muito de mim. Fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo, minha filha, você não pecou. Você fez uma obra de caridade. A missa que você deveria participar, você transformou, num bom sentido, nesta obra de caridade. Você ajudou a tua mãe que precisava muito. Você ajudou o seu pai que estava precisando muito de você. Não ficaria bem você ir lá prestar o seu culto a Deus e deixando sua mãe lá que precisava tomar aquele remédio? Aqueles remédios que são assim, que tem que tomar no horário certo, ou aquela mãe ou aquele pai que estão lá e precisam da presença, precisa ali de uma pessoa que esteja vigiando. E você não foi na missa porque precisava vigiar. Lá no céu, Deus bateu palmas. Agora, Deus não iria gostar se você fizesse o contrário, se você fosse para a missa e deixasse sua mãe lá, ou seu pai sem um remédio, ou seu filho, estão precisando, estaria precisando. É por isso que os médicos, os enfermeiros, quando eles estão nas escalas ali do hospital, e eles não podem ir à missa porque eles estão na escala, isso não implica em pecado, porque eles não podem ir porque estão na escala, mas e precisam praticar, precisam ajudar aqueles doentes, aquelas pessoas que estão precisando. Na visão dos mestres da lei e dos fariseus, não tem que ir. Trazendo para nós, né, para nós católicos, eles iriam dizer: não, tem que ir para a missa. Primeiramente a missa. Exagero. Falta de discernimento. Não tem discernimento nenhum. Então você, se estiver nesta situação de você saber que você não está podendo ir à missa, não está podendo praticar o culto devido a Deus no domingo, se você foi impedido de rezar naquele momento justamente por causa de uma situação que aconteceu, a doença de alguém, ou porque você precisava ajudar, fique em paz. Não precisa ficar com problema de consciência.
E é isso que Jesus estava querendo mostrar para esses fariseus e mestres da lei. Por isso que Jesus acrescentou dizendo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E eu, como Senhor do sábado, assim Jesus, está dizendo: os meus discípulos não infringiram a lei, não. Eles estão prestando culto a Deus, sim. Mas agora estavam com fome. Eles não estavam em casa. E uma vez que se podia ali no Antigo Testamento, é preciso também saber disso, que quando uma pessoa estivesse passando em meio a um terreno de uma outra pessoa, uma lavoura, e eles estivessem com fome, eles poderiam pegar ali do fruto, por exemplo, eles estavam comendo trigo, e eles não seriam imputados como roubo, porque era permitido pela lei que as pessoas fizessem isso. Por isso que os fariseus não estavam falando que eles estariam roubando. Os fariseus estavam falando que eles estariam infligindo a lei do sábado, que para eles, como já foi falado aqui várias vezes, não podia fazer nada a não ser prestar o culto a Deus como eles estavam falando. Está compreendendo? Sim, para nós o domingo é um dia dedicado inteiramente a Deus. Como é que nós santificamos o domingo? Indo na missa. Mas depois de nós termos santificado o domingo também é um dia ótimo para se visitar os doentes. É um dia bom para buscar aquela pessoa que, no caso, você não estaria muito bem com ela, para tentar ali a reconciliação. É um dia também, às vezes você, devido a estar a semana toda trabalhando o tempo todo, e não deu para fazer uma limpeza ali na casa, você pode fazer essa limpeza na casa, não tem problema, mas não pode esquecer de que o domingo é o dia do Senhor e precisa ser santificado. Agora, aquelas pessoas que querem enriquecer, que estão trabalhando de domingo a domingo, de domingo a domingo, de domingo a domingo, que quer ganhar muito dinheiro, aí não dá. O domingo precisa e necessita ser santificado. O domingo é o dia do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo. Os primeiros cristãos começaram a celebrar esse dia. Era ali que acontecia a fração do pão, que significa a Santa Missa. Eles praticavam a Santa Missa com muito fervor, com muita alegria no domingo. Ouviam a palavra de Deus, comungavam. O domingo é um dia especial. Mas tomemos cuidado para nós não cairmos no exagero. No exagero da vida de oração, que às vezes naquele dia pode ser que não dê para fazer porque surgiu uma coisa mais importante, e aí a pessoa vai ter que deixar para fazer a outra coisa, mas no que não pode é entrar no exagero. E acreditem, existem pessoas que têm essa ideia farisaica. Agora eu não vou dar de comer para os meus filhos, estou dando um exemplo assim muito prático, porque agora eu tenho que rezar. Isso é um pecado grave. Você vai rezar depois e você vai dar o alimento para o seu filho agora. Eu dei esse exemplo, você estenda ele para as outras
situações da sua vida. Caso você tenha qualquer dúvida, quando você for procurar um sacerdote para confessar, peça uma orientação que ele vai te orientar melhor para você não ficar caindo naqueles escrúpulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amemos a Deus, mas pratiquemos também o bem que é necessário.